Dúvidas bíblicas. Ensinamento certo ou heresia? Tire suas dúvidas a partir de agora. Está entrando no ar pela Rádio Cristaminas, o programa Cajado na Moleira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Cristaminas e você também que nos acompanha ao vivo pelo Facebook Bispo Paulo Henrique. E hoje estamos começando o programa Cajado na Moleira, o programa que leva o conhecimento da Palavra de Deus até você. E o tema de hoje é um tema polêmico. E eu peço para você que fique até o final desse vídeo, até o final dessa programação, porque as suas dúvidas serão esclarecidas, tá? E o tema de hoje é dízimos, ofertas, sacrifícios e votos nas igrejas. É lícito? Não é lícito? O que a Bíblia diz? E hoje quem estará fazendo esse debate polêmico é o Bispo Paulo Henrique e o pastor Antônio Damasio. Boa noite, Bispo Paulo Henrique. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite, pastora Valéria. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cristaminas que estão nos acompanhando do mundo inteiro agora, porque o aplicativo você pode baixar aí pelo Play Store, no seu celular, de qualquer lugar do mundo, você pode estar ouvindo essa programação. E boa noite a todos que participam conosco pela live do Facebook, né? Esse tema de hoje, pastor Antônio, também será debatido por essa pessoa que acompanha a transmissão tanto pela rádio quanto pelo Facebook. Quem acompanha pela rádio pode participar pelo WhatsApp, né? Prefixo 61 982 61 8379. Prefixo 61 98261 8379. E quem acompanha pelo Facebook pode participar aí pela própria live do Facebook ou pelo WhatsApp. E quando eu disse que o tema de hoje vai ser debatido por essa pessoa também, é porque essa questão de dízimos, ofertas, votos, sacrifícios é o pico maior, o pico mais alto de debates e de contendas em relação às igrejas hoje, porque envolve dinheiro. E nós temos percebido claramente que, infelizmente, muitas pessoas têm razão nos seus questionamentos, porque tem havido uma mercadologia, não é isso? É assim que fala? Da palavra de Deus. Então, às vezes, percebe-se que a palavra de Deus se tornou um negócio para ganhar dinheiro, um negócio para enriquecer. Então nós vamos debater aqui hoje o que está na Bíblia, o que é lícito, o que não é lícito, como deve ser abordado, como deve ser tratado à luz da Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que o pastor Antônio acha, até porque para nós é uma coisa até meio complicada estar debatendo sobre isso aqui, porque nós temos um entendimento bíblico que às vezes essa pessoa não tem. E não sei, eu sei que é um tema muito melindroso, muito polêmico, e eu creio que o Espírito de Deus vai nos iluminar nessa noite, e a sua participação é muito importante. Já pode começar a mandar aí suas dúvidas, suas perguntas, o que você pensa, e compartilhe já o vídeo, convida aquela pessoa que tanto critica quando você conversa com ela, e ela fala mal do dízimo, da oferta, fala que os pastores é tudo ladrão. Tem um caso que realmente é, mas a gente não pode generalizar, né, irmão? Por que a gente não pode generalizar? Igual médico. Tem um médico que é uma pessoa do bem? Tem. Mas tem aquele que está lá atendendo a paciente lá e ele abusa sexualmente da paciente. A gente vê isso direto na televisão. Então vou dizer que todos os médicos é bandido? Não. Tem o que é do bem e tem o que é do mal, não é isso? O policial, tem um policial que é do bem e tem um policial que é do mal. Eu vou generalizar, vou falar que a polícia não presta? Não, a corporação da polícia militar, da polícia civil, são coisas assim exemplares, sabe, a corporação ela tem que ser elogiada e tem que ser ajudada para que possa crescer cada dia mais.
coração? Tem o corrupto? Tem. Tem aquele que se associa ao tráfico, a coisa errada? Tem. Então assim também é o mesmo pastor. Tem o ladrão? Tem. Mas tem aquele que realmente faz a obra de Deus com sinceridade? Tem. E é sobre isso que nós vamos debater nessa noite. Sua participação é muito importante. Boa noite, pastor Antônio, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Bispo Paulo Henrique, pastora Valéria, vocês ouvintes aí da Rádio Cristã Minas, nossos amigos aí, telespectadores, né, do Facebook, internautas que acessam o site, né, da accesseminas.org.br. E esse tema de hoje, como o senhor mesmo falou, né, um tema melindroso e um tema que tem sido pedra de tropeço para muitas pessoas, né? Quantas são as pessoas que se escandalizaram por causa dessa situação, né, financeira, de oferta, de dízimo, e às vezes a pessoa ela se escandaliza generalizando tudo, né? Ela vai em uma determinada instituição, vê assim um abuso, né? Vê um abuso ali feito pelo pregador e acha, aí ela já joga protestantismo, né? Joga todo mundo no mesmo balaio, né? Joga todas as instituições no mesmo balaio. E infelizmente isso é um dos principais motivos das pessoas estarem se desviando do Evangelho, né? E a gente vê que de uns anos para cá é que isso mudou, né? No conceito, as pessoas até tinham um conceito sobre pastor, sobre evangelho, que normalmente eles falavam o quê? Antes da década de 80, de 70 para lá, falavam o fanático, o Bíblia. Aí a partir de certos acontecimentos da década de 80 para cá, começaram a chamar o quê? De ladrão, né? Mas por que principalmente? Por causa dessa situação, desses abusos que são feitos no tocante à oferta, a dízimos, a sacrifícios. Então, esse tema aqui vai ser muito importante para esclarecer, né, com o respaldo bíblico, né, o que é bíblico, o que não é, né, como a pessoa deve lidar, né, com certas situações que ela vê no dia a dia da denominação dela. E a sua participação é muito importante, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui nessa noite, nós vamos crescer em conhecimento, em sabedoria, e vai abrir a visão se realmente o caminho que está se seguindo é um caminho certo, é um caminho bíblico, é um caminho errado, antibíblico no sentido de ser errado. Então esse debate de hoje é muito bom para evangélico, para não evangélico, para católico, para pessoas que tem uma consideração pelos evangélicos, para quem critica também, até porque uma pessoa criticar uma coisa sem conhecer, para mim é ignorância. Para mim é ignorância. Eu falar mal de alguma coisa sem conhecer aquilo é ignorância. Então até para você que fala mal, é uma oportunidade para você aprender um pouco mais aqui das coisas de Deus, porque é um debate aberto, e você também ter propriedade. E perguntar também, né? Perguntar também, né? Então, sim. É uma ocasião para a pessoa, eu estou com dúvida de tal coisa, eu vejo isso acontecendo nas denominações, já vi isso acontecendo no ministério que eu fui, então pergunta agora que a gente, claro, com a direção de Deus, a gente vai procurar o respaldo bíblico para a gente. Vamos tentar aqui ajudar essa pessoa, né? E aprender também, porque talvez você está participando conosco pela Rádio Cristã Minas ou pelo Facebook, você é uma pessoa que procura estudar a Bíblia, ter um entendimento, um conhecimento, sua participação é muito importante, né? Não sei se já tem alguém participando aí pelo Facebook, alguém que já está conosco ao vivo, alguém que pela rádio, também pelo WhatsApp já está participando. Se tiver alguém que já deixou algum comentário, alguma coisa, pode fazer aí agora a anotação, né? Pode fazer a observação, porque nós já vamos começar o debate, em nome de Jesus. Nos acompanha ao vivo pelo Facebook o Carlos Alberto, a Marinalva Assis, a Pati Salles, Neide Gonçalves, a Maiara Arruda Azevedo, a Milena Clara, a Tânia das Graças, a Márcia Isaacson e o Bispo Cláudio Faria. Está nos acompanhando pelo Facebook. E você que nos acompanha pela Rádio Cristã
Manda sua pergunta pelo WhatsApp, manda o seu nome, da onde que você está nos acompanhando pela rádio. Muito bem, pastor Antônio, então vamos lá. Comentário ninguém deixou ainda, né? Pergunta ninguém deixou ainda. Então vamos abrir o livro. São quatro partes que nós vamos falar aqui hoje, como foi proposto aí na pergunta do Facebook, do tema de hoje. Dízimos, ofertas, sacrifícios e votos. Dízimos, ofertas, sacrifícios e votos. De todos esses, eu acredito que o que mais tem causado discussão é o tal do dízimo. Então quero abrir o debate falando sobre o dízimo. O que é que está na Bíblia, o que é que não está na Bíblia, o que é que tem fundamento, o que é que não tem fundamento, como o tema deveria ser abordado, enfim. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer a seguinte observação: é necessário desmistificar, desdogmatizar aquela questão do Malaquias 3:10, a partir do 3:8, na verdade, que é a famosa mensagem do dízimo, que é apregoada por aí: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí logo em seguida vem: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Em primeiro lugar, de tudo, eu acho que é necessário desdogmatizar esse texto. É preciso desmistificar essa questão. Quando essa mensagem foi escrita lá no livro de Malaquias, foi quando o povo retornou para a terra de Israel, depois do cativeiro babilônico, e a Bíblia indica que aquele povo se preocupou mais consigo mesmos do que com a reconstrução do templo de Israel. Então Malaquias, o profeta, chama a atenção deles. Olha, vocês estão deixando de honrar Deus, a casa de Deus. Vocês estavam no cativeiro, estavam no sofrimento babilônico e voltaram com a bênção de Deus, voltaram para a terra de vocês, estão deixando de honrar. Então lembre-se de tudo que vocês sofreram por causa da desobediência lá atrás. E se vocês continuarem tendo essa desconsideração para com as coisas de Deus, vocês vão sofrer mais. Então o texto específico foi naquele momento ali, da volta do povo para Israel. Foi um puxão de orelha para aquele povo. E é importante também nós salientarmos que a própria Bíblia indica que Deus ama aquele que dá com alegria. Então tem que acabar esse negócio. Eu acho que o grande problema, pastor Antônio, é esse negócio de dizer que o devorador vai acabar com a vida da pessoa que não for dizimista, que o capeta vai destruir ela, que tudo vai dar errado, que a vida dela vai ser uma miséria. Porque a partir do momento que eu falo do dízimo, colocando todo esse peso nas costas de alguém, já não vai existir mais amor nem alegria nenhuma da parte da pessoa. Vai existir uma opressão, vai existir um fardo pesado, um medo. A pessoa acaba fazendo as coisas por medo de ser amaldiçoada. E às vezes ainda o pregador, o pastor, que tem uma visão totalmente econômica, uma arrecadação, ele está preocupado com a arrecadação, ele faz o maior terror nas pessoas, o maior terror. Se você não der, você vai perder seu emprego. Olha, se você não der o dízimo, se não der para Deus, vai dar para o diabo. Vai dar para o diabo. Se você não der para Deus, vai dar para o diabo. Peraí, então eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita, no meu entendimento, é desdogmatizar essa questão. O que o senhor acha? Concordo plenamente com o senhor. O que nós temos visto atualmente, né, na igreja evangélica, principalmente aqui no Brasil, é que os cultos eles pararam de girar em torno da palavra de Deus, eles têm girado em torno da palavra do diabo ou do medo do diabo, né? Tem denominações aí que você pode ver através da televisão aí,
ou você já frequentou, você já viu, que a pregação é toda em cima do que o diabo falou, do que o diabo vai fazer, do que o diabo não faz. Então, infelizmente, isso também é um dos tópicos que é o mais utilizado no dízimo. Por quê? Porque se a instituição precisa de um recurso financeiro, em vez da pessoa é mais eficaz aos olhos humanos, em vez de eu tocar no amor que ela tem a Deus, ela vai tocar no amor material que a pessoa tem. Se você não dá, o diabo vai pegar, o diabo vai destruir seu casamento, vai destruir o seu trabalho, o diabo vai tocar lá, vai destruir toda a sua casa. Um verdadeiro terrorismo na vida das pessoas. Um verdadeiro terrorismo, né? Então, isso, ao passar dos anos, alguns pregadores, vendo que isso surtia um efeito mais rápido, né, começaram a disseminar isso, né? E infelizmente isso se disseminou e se enraizou de tal forma, né, que a gente vê que várias instituições aderiram a esse pensamento, né? Tanto que se tornou, vamos dizer assim, o pensamento principal sobre o dízimo, né? Que se a pessoa tem que dar, porque senão o mal vai pegar ela, e o destruidor, devorador, migrador, cortador vai pegar ela, vai destruir tudo. Então ela tem que dar, porque se ela não dá, o diabo vai pegar ela. Mas cadê o amor a Deus? Cadê a gratidão a Deus? Né? Cadê o reconhecimento de que é Deus que está dando aquilo para ela, então ela tem que, vamos dizer assim, ela tem que ajudar a obra por gratidão, pelo amor que ela sente, pelo cuidado que ela teve naquela instituição, por gratidão a Deus ajudar. Na verdade, entender que ela está semeando na vida de outras pessoas, assim como um dia foi semeado na vida dela, através de alguém que investiu na obra de Deus, e ela foi alcançada por um evangelismo, por uma programação, não sei, por um folheto, por uma pregação, uma porta aberta que ela encontrou, alguém ministrando a palavra. Quando ela entende essa gratidão que deve ter, então ela passa a entender essa questão do dízimo como um amor, um reconhecimento por tudo que foi feito por ela e aquilo que a ajuda dela vai fazer por outras pessoas, por outras vidas. Então, como nós falávamos aqui, eu acredito que a primeira coisa é desdogmatizar a questão do Malaquias 3:10, do Malaquias 3:8 até o versículo 10, e desmistificar essa questão, porque enquanto não se desmistificar isso, a coisa continua sendo do jeito que está. Essa confusão na mente das pessoas, essas críticas, e muitas das vezes com razão, né? Se a gente for observar hoje o envelope do dízimo, de 99% de todas as instituições evangélicas que aderem a questão do dízimo, está lá o texto no envelope do dízimo, está lá o texto de Malaquias 3:8-10, está lá, o mesmo texto. É o terrorismo. É o terrorismo para que a pessoa se sinta coagida e se sinta obrigada a fazer aquilo dali. Nós não estamos dizendo que a questão do dízimo é errada, até porque nós vamos entrar agora nessa questão de uma forma mais textual, bíblica. Mas nós estamos falando que tem que haver uma desmistificação desse Malaquias 3. A abordagem que tem sido utilizada, né, pelos pregadores para fazer com que a pessoa ajude ou se torne um dizimista, essa abordagem que está equivocada, né? Seria o caso, né? Porque a pessoa, em vez dela se apegar a Deus com amor, né, ter aquela gratidão, ela corre para Deus com medo do diabo. Isso, né? Tem que acabar. Isso de certa forma até deixa, através dessa atitude, de certa forma até deixa de louvar a Deus. Sim, né? porque o louvor está no amor, né? E eu não estou crendo que Deus ele é comigo, eu estou crendo que o diabo é poderoso para me destruir, então tem que correr, tem que buscar alguma coisa ali, buscar a Deus para que eu venha me proteger do mal, mas não por causa do amor, né? Até o Salmo 91, né, que é tão assim famoso, conhecido,
e as pessoas pregam na porta de casa, pregam em tudo que é lugar, aquelas promessas lá falam que é para aquele que se apega a Deus com amor, né? Então é necessário que a pessoa entenda isso. E o Luiz Carlos da Silva, ele enviou a pergunta em cima dessa passagem, Malaquias 3:10. Ele pergunta se essa passagem é direcionada aos sacerdotes em primeiro lugar. Então, essa mensagem, na verdade, ela é para aquele momento. O povo voltou da Babilônia. Isso aqui é uma questão teológica agora, né? Se qualquer um que está assistindo conosco, ouvindo, estudar um pouquinho de teologia, vai entender isso. O povo que voltava da terra da Babilônia, da escravidão da Babilônia, do cativeiro babilônico, né? Voltou ali na época de Esdras, de Neemias. Eles foram todos contemporâneos, né? Logo depois vai vir o Ageu, Malaquias. Então essa mensagem foi para aquele momento aonde o povo estava se preocupando mais consigo mesmo e deixando a casa de Deus de lado. E isso envolveu a todos. Envolveu o povo, envolveu o sacerdote, envolveu todos. Mas fala do dízimo, mas não tem uma propriedade de ensinamento ali, vamos dizer assim. Ali é mais um puxão de orelha. Nós entendemos como um puxão de orelha. Porque o dízimo, ele é muito questionado hoje por ser falado que é da época, é da lei mosaica. Muito se questiona isso falando que nós não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça. Só que para quem não conhece a Bíblia, muito antes de Moisés o dízimo já é mencionado como gratidão, como reconhecimento que aquilo que a pessoa teve, alcançou, veio de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 14, a Bíblia fala sobre o dízimo a respeito de Abraão. Capítulo 14, versículo 18. Capítulo 14, versículo 18 em Gênesis, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou, olha que bacana isso aqui, ó, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então olha Melquisedeque falando para Abrão: bendito seja o Deus Altíssimo que te deu a vitória. Foi Deus que te deu essa conquista, foi Deus que te deu essa resposta, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que te deu condições de vencer o adversário, foi Deus que te deu condições de ter essas posses que você conquistou aí agora. Tudo isso veio de Deus, e isso bem antes de Moisés. Aí no versículo, no mesmo versículo 20 diz assim, ó: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então você vê que a questão do dízimo é bem anterior a Moisés. E aqui você vê como que um reconhecimento. Abrão reconhecia que aquilo que ele conquistou veio de Deus. A vitória que ele teve veio de Deus. Eu costumo até falar assim, ô pastor Antônio, que o dízimo seria uma oferta determinada no coração da pessoa. O dízimo seria uma oferta. Porém, ao invés de ser uma oferta alçada naquele momento ali e tal, o Senhor está tocando aqui no meu coração agora para me dar essa oferta aqui. Não, seria no caso uma oferta determinada. Já no coração da pessoa, ela concebe aquela ideia, aquela predisposição de que toda conquista, toda vitória que Deus der para ela vai separar uma oferta de 10%, a 10ª parte de tudo que Deus der para ela. Ou seja, a dízima, ou o dízimo, de toda a conquista que Deus der para ela. Então ela concebe isso dentro dela. É como se fosse uma vida comercial, um negócio, aonde uma empresa recruta representantes comerciais, e ela diz assim: olha,
O Antônio, um exemplo aqui que o pastor Antônio vai trabalhar na empresa aqui, na empresa determinada. O Antônio, nossa empresa vende microfone. Cada microfone que você vender aí na rua, cada negócio que você fechar, eu vou te dar 20% de comissão. Então entenda que já está sendo pré-determinado no meu coração, no caso aqui, se eu fosse o dono de uma empresa, a remunerar esse representante com esse valor. Então o dizimista é essa pessoa que entende no coração dela que tudo que ela possui vem de Deus, a força para trabalhar vem de Deus, a saúde vem de Deus, o negócio que ela faz vem de Deus, a porta que se abre vem de Deus, o trabalho dela vem de Deus. Então ela como gratidão, como reconhecimento, já concebe a ideia de tudo que vier nas mãos dela, de toda conquista, separar uma oferta determinada, ou seja, a 10ª parte daquela conquista que ela tiver. Então é isso que Abraão fez. E tem mais, e antes de Moisés, a Bíblia fala de outro que fez a mesma coisa, Jacó, está lá em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, Gênesis 28, versículo 20. Gênesis 28, versículo 20. Olha o que diz. Olha o que diz. Fez também um voto. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, olha a gratidão. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ali mais uma pessoa concebendo no coração dela essa gratidão, esse reconhecimento, porque Jacó não tinha nada. Ele disse: de tudo que o Senhor me der, eu vou separar ali a dízima, uma oferta determinada, a 10ª parte, e vou ofertar ao Senhor com alegria no meu coração, com reconhecimento. Então, pastor Antônio, a gente observa que a questão do dízimo, essa oferta determinada, ela é bem anterior à lei mosaica. Então não posso dizer, porque eu vivo no período da graça e não da lei mosaica, que eu não devo ter esse reconhecimento de ser um dizimista. Eu não posso usar esse argumento, porque é anterior. E daqui a pouquinho, pastor Antônio, eu vou lá no Novo Testamento e vou mostrar lá também, nós vamos mostrar lá também que existe o fundamento ali, existe essa lembrança ali. Mas pode falar um pouquinho também, tem muita gente assistindo conosco, está aumentando o número de pessoas, né, participando ao vivo, tem participação, mas já nós vamos ouvir as participações. E o interessante, né, bispo, tanto naquela passagem falando sobre Abraão, né, na época, e aqui na passagem falando sobre Jacó, né, que antes do voto, né, que Jacó fez, ele já tinha uma promessa sobre a vida dele, né? Ele teve aqui a visão da escada, né, levando para o céu, e Deus estava prometendo aqui que iria abençoar ele desde o versículo 13 aqui, que fala: perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitada eu te darei, a ti a tua descendência será como o pó da terra. E aí até o versículo 15 são promessas, Deus fazendo promessas a Jacó, né? E ele fez esse voto mostrando o que? A gratidão, né? Mostrando: o Senhor me abençoando, só cumprindo o que o Senhor está falando, que vai fazer na minha vida, eu vou dar o dízimo,
Eu vou dar isso em reconhecimento, reconhecendo que o Senhor está fazendo se cumprir a promessa que o Senhor fez. Agora, uma coisa interessante é que aí não existe nenhuma obrigação, né? Não tem ninguém impondo isso sobre ele. Não tem ninguém falando que o diabo ia acabar com a vida dele, ia tomar tudo dele, se ele não desse o dízimo. E quem mais poderia falar isso senão Deus? Deus mesmo podia ter falado, você saiu da casa do seu pai, você está fugido, então faz o seguinte, devolve o dízimo, senão o diabo vai continuar destruindo sua vida, quem está destruindo é o diabo, e o diabo vai te pegar, então devolve o dízimo. Então Deus deixa a pessoa à vontade, porque Deus, a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria, com amor. Deus deixa a pessoa livre, ela toma a decisão. Claro, a missão do pastor é o quê? É ensinar a palavra. É lógico que todo ofertante, como eu disse, o dízimo é uma oferta determinada, que a pessoa determinou no coração dela. Então, é lógico que o ofertante, quando ele faz com amor, com alegria, a vida dele vai ser abençoada por Deus. Não que ele esteja recebendo algo em troca pelo que ele está fazendo, não, mas pela alegria e pelo reconhecimento que ele tem. Com certeza, né? Porque Deus, ele vê a sinceridade no coração da pessoa, né? Vê esse amor, vê essa sinceridade no coração da pessoa. Não é como nós temos visto hoje, né? Até comum em determinados cultos a pessoa pegar lá, levantar para o céu e falar: Deus, aqui sou dizimista, o Senhor tem que fazer então na minha vida. Levanta lá o objeto lá e fala: Deus, o Senhor está vendo que eu não posso fazer isso, mas estou fazendo, então faça aqui na minha vida. Quer dizer, cadê a gratidão? Cadê o amor nessa atitude? Não existe nenhuma negociação, né? E Deus não se agrada disso. Por que Deus ele fez essas promessas para Jacó? Porque Deus viu a sinceridade no coração de Jacó. Viu que Jacó ele se colocava ali submisso às ordens de Deus. E por isso Deus ele prometeu e faria se cumprir como fez. A gente pode ver ali na palavra de Deus no livro de Gênesis, né? Então é isso que Deus ele espera de cada um de nós. Essa submissão a Deus, esse amor, esse reconhecimento de que é Ele que nos provê tudo que nós temos. Pode a participação, acho que está com algum problema no cabo do microfone, tem que tomar cuidado. Pode falar da participação, perguntas, comentários, pode ficar à vontade. A Rosnimar Ferreira, ela tinha perguntado se o dízimo era certo ou errado, mas eu creio que com essa explicação já deu para entender. E ainda a gente não terminou não, porque a grande polêmica aí é que o tempo da graça está livre da questão do dízimo, né? A gente vai entrar nisso agora ainda. O tema do dízimo é um pouquinho mais extenso mesmo, mas vamos ouvir aqui mais participações. Ana Tavares deixou sua opinião e também uma pergunta. A opinião dela foi: o dízimo tem que ser, acima de tudo, sentimento de gratidão. De nada adianta fazer oferta ou dizimar com sentimento de apego, fazendo barganha com Deus. E a seguinte pergunta dela, da Ana Tavares, é: a vida financeira é relacionada ao dízimo? Está relacionada ao dízimo? Não propriamente dita ao dízimo, né? Como eu falava agora, que o dízimo é uma oferta determinada. Essa questão das pessoas pensarem que a vida financeira está relacionada ao dízimo, aí a gente volta naquela imposição de medo, de terrorismo, que é implantado, que se a pessoa não for dizimista, o diabo vai amarrar tudo na vida dela. Então, na verdade, já existe no inconsciente da pessoa, no subconsciente dela já existe essa opressão, já existe esse medo. Aí a pessoa já fica aterrorizada com aquilo dali. Como eu dizia aqui agora, pastor Antônio, biblicamente falando, quando a pessoa tem essa liberalidade, essa gratidão, é provado que a vida dela é abençoada. Até porque a obra do Senhor, ela precisa de recursos. E quando Deus enxerga em alguém, em determinadas pessoas, essa liberalidade, esse amor, esse reconhecimento que tudo vem de Deus, essa gratidão e essa doação para a obra do Senhor, é claro que a vida dessa pessoa vai ter sempre portas abertas, porque sempre que as portas estiverem abertas para ela vai estar também com alegria, com amor, mantendo as portas da obra de Deus abertas,
Quantas pessoas, por exemplo, o nosso ministério ainda não tem, mas é falta de recursos, um dia a gente vai ter essa condição, mas existem alguns ministérios a nível de Brasil, como a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, que eu posso citar aqui com propriedade, dentre outros, que fazem um trabalho de enviar missionários para outros países, como a Índia, como a África, em outros lugares carentes da palavra de Deus, e esses missionários, eles são 100% custeados pela igreja aqui no Brasil. A estadia dele lá, a moradia dele, a roupa dele, o alimento dele, o trabalho que ele está fazendo. Até porque o trabalho missionário dessa forma, ele não tem uma resposta financeira daquelas pessoas. As pessoas não têm nada. Então é um trabalho 100% também filantrópico, né? Sim, então, mas mesmo sendo filantrópico, alguém tem que manter. Com certeza. Não é? Então, quando Deus vê no coração do ofertante, quando eu digo ofertante, não apenas no quesito de ofertas alçadas, não, eu estou falando também o dízimo. Como eu falei, o dízimo é uma oferta, porém uma oferta determinada no coração da pessoa, que de toda conquista que ela tiver, com amor, com alegria, ela vai separar ali aquela oferta da 10ª parte daquele valor e vai entregar na casa do Senhor para a manutenção da casa de Deus, para a manutenção de um trabalho social, para a manutenção de um trabalho missionário. Então eu creio fielmente, biblicamente falando, que quando uma pessoa tem essa liberalidade, essa alegria, esse amor, Deus, ele sempre abre portas na vida dessa pessoa. Eu acho que nessa situação a gente tem que fazer uma divisão de a pessoa dar por dar, se ela é abençoada só no tocante dela pegar, separar um valor e dar, mas ou uma parte ela pegar esse valor, dar simplesmente, ou ela pegar o valor, mas dar com a gratidão. Por quê? Porque Deus, ele nos criou para que nós venhamos louvar e adorar a Ele, né? Então, se por exemplo, Ele nos dá algo, Ele te dá algo que você pediu, e você não mostra a gratidão a Ele, por que Ele vai te dar novamente, se não está sendo louvado naquilo? Né? Então, se eu te dou qualquer coisa, te dou isso, aí te dou novamente, aí você não agradece, tanto faz, como se não tivesse feito nada. Por que Deus vai dar? Verdade. Então, não porque é ação espiritual, não, mas pelo fato simplesmente de Deus estar louvando a Deus através da minha atitude, e estar agradecendo a Deus através disso. É interessante que até na nota, no dinheiro, no real, está escrito lá, Deus seja louvado. É um entendimento, eu creio assim, da pessoa crer que aquilo vem de Deus, Deus seja louvado. Poxa, foi com a bênção de Deus que eu conquistei isso. Não quer dizer que você tenha que dar dízimo, não. É por liberalidade, não pode ser por opressão. Mas o que nós estamos entendendo aqui é sobre o reconhecimento e mais participação. Então eu quero entrar aqui já no Novo Testamento sobre o dízimo. Temos comentários sobre o dízimo, né? O Humberto Silva, ele diz que é lícito desde o tempo de Abraão. O Luiz Carlos da Silva, que tinha feito a pergunta dele no começo sobre Malaquias 3:10, ele fala lá de Campo Belo, Minas Gerais. Um abraço grande, deve ser o pastor Luiz. Pastor Luiz. Que Deus abençoe, viu, homem de Deus, cada dia mais a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você conheceu também, né? O pastor Luiz Carlos, o baixinho. Eu acho que é ele, né? Eu acho que é ele. Carlos da Silva. Eu acho que é ele. Há 10 anos atrás que nós conhecemos ele, né? Depois separamos e nunca mais nos vemos, né? Mas quem sabe um dia a gente possa se encontrar aí no meio dessa caminhada, dessa jornada. Ele diz que é lícito e convém ser dizimista. Temos duas perguntas aqui, mas é referente a propósito. Pronto, a gente vai chegar lá ainda. Deixa eu finalizar aqui a questão do dízimo, pastor Antônio. Eu tenho duas questões aqui. Primeiro, aquela que Jesus, ele fala do dízimo, que ele chama a atenção dos fariseus. Que ele fala com os fariseus assim, que os fariseus estavam sendo hipócritas, porque estavam dando dízimo do cominho da hortelã, mas estavam carregando ressentimentos no coração, carregando
sentimentos ruins dentro deles. E Jesus ensina que a pessoa deve fazer não só isso, mas aquilo também. Muita gente interpreta ali que Jesus estava dizendo que não era para dar o dízimo. Jesus falou que não era para dar o dízimo. Não, Jesus não disse que não era para dar o dízimo. Ele disse que não era para fazer só isso, mas aquilo também. Encontrou o texto aí? Encontrei. Mateus 23, versículo 23. Pode ler, por favor. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guiais cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Pois é, olha o que ele diz: devíeis fazer estas coisas sem negligenciar aquelas. Jesus não estava falando que o dízimo é errado. Jesus não estava abolindo o dízimo. Senão, né, Jesus teria falado: vocês deviam fazer isso aqui e esquecer. Esquecer aquilo lá. Sem omitir. Sem omitir. Sem deixar de fazer, dar o dízimo. E ao mesmo tempo ele não estava também obrigando ninguém a ser dizimista. Ele estava puxando a orelha, mostrando: ó, naquilo lá vocês estão fazendo uma coisa correta, boa. Como diz aqui o pastor Luiz Carlos, ele falou que era o quê? Ele não falou conveniente, não, ele falou que era isto e convém, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim: convém fazer isso aí mesmo que vocês estão fazendo, ser um dizimista, ser grato a Deus por tudo que Deus tem proporcionado a vocês, mas vocês não deviam omitir essas coisas que é mais importante aqui, ó. Mais importante é amar o próximo, olhar para aquele que tem necessidade, cuidar, não ter ódio, enfim, guardar os ensinamentos de Deus. Então Jesus não revogou a questão do dízimo, porque eu vejo muitas pessoas pegando esse versículo aqui para falar que Jesus aboliu o dízimo. Não. Aí tem gente que fala: mas não existe uma mensagem assim explícita assim, de uma forma bem clara. Não, mas eu vou te mostrar algo muito interessante aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 9, olha o que Moisés fala, olha o que Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 em diante, olha o que diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo estava aqui nessa mensagem falando que o sustento da pessoa que está ali à frente da obra de Deus vem das pessoas que contribuem na obra de Deus. Só que o interessante é que Paulo citou isso aqui, começando aqui dizendo na lei de Moisés. Ele estava fazendo referência a principalmente dois textos. Ele estava usando os textos lá da lei para fazer referência. Vamos ver o que diz esses dois textos? O primeiro deles está lá em Levítico, capítulo 6, versículo 6. Olha aqui, Paulo, versículo 16. Olha de onde sai essa mensagem aqui, Olha só.
Então Paulo usou os textos da lei de Moisés, trechos sobre a manutenção do templo judaico, para falar da necessidade de manutenção do templo cristão, através dos donativos. Está aqui, ó, Levítico capítulo 6, versículo 16. Você depois pode conferir na sua Bíblia, ou pode ler junto comigo aí agora. 6,16. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz. Olha só, a lei das ofertas de manjares. Está escrito aqui o título. Aí no 16 fala assim, ó: o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassado e trarás, em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de Arão agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é: o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Então aqui, ó, lá naquele texto de Paulo, ele está fazendo referência a esse texto, e a um texto de Deuteronômio 18, que a gente vai ler agora. Então ele está dizendo que o sacerdote, aquele que faz a obra de Deus, que ministra, ele pode sim participar dos donativos. Mas participar como? Comprando mansões para ele próprio? Não. Participar como? Comprando roupa de marca, de luxo? Não. Ele pode o quê? Participar para se manter, porque ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa morar, e principalmente para a manutenção da obra de Deus, para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico, enfim. Agora olha em Deuteronômio 18:1, completando o que Paulo estava dizendo lá em 1 Coríntios 9. Você pode pesquisar depois, você pode estudar, pode buscar as referências, e você vai entender o que eu estou falando. Lá em Deuteronômio 18, versículo 1 diz assim, ó: os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor, e daquilo que é devido, lhes é devido, comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem o sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as suas tribos, para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então, Paulo faz referência lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, sobre a lei de Moisés, sobre o reconhecimento que o sacerdote, o pregador, ele poderia participar ali daquela oferta que é lançada na obra de Deus, porque ele está ali sendo um instrumento de Deus para ministrar a palavra, e ele tem necessidades, ele tem suas famílias, enfim, ele tem a sua necessidade. Então Paulo, lá no Novo Testamento, ele faz referência à lei de Moisés. Se ele fosse
uma pessoa que não aceitasse a questão do dízimo, por que ele faria referência à lei de Moisés? Por que ele citaria dentro daquele texto dele esses textos aqui embutidos? Por quê? Se ele fosse contra, né, eu até notei aqui, Paulo afirma que assim como os sacerdotes da lei comiam o que era originado de dízimos, a liderança cristã teria o mesmo direito. E se Paulo não reconhecesse a legitimidade da prática do dízimo, jamais teria feito uso de textos sobre os dízimos. Se ele não reconhecesse a legitimidade, ele jamais teria usado. Se eu não reconheço algo legítimo, então eu não vou usar aquilo como referência. Então, no Novo Testamento, tem sim a questão do dízimo. O que não tem, meu amigo ouvinte, meu amigo participante aí do Facebook, você amigo do YouTube, enfim, o que não tem é aquela imposição de medo, de maldição, aquela obrigatoriedade, aquele negócio de falar que se a pessoa não fizer, o diabo vai acabar com ela vai ser derrotada, o carro dela vai capotar, a casa dela vai cair e ela vai morrer na miséria. Isso não tem nem no Antigo Testamento, nem no Novo, exceto numa mensagem específica de Malaquias 3, 8 e 10, que precisa ser desmistificada e desdogmatizada. Pode falar, pastor. E é interessante, né, a gente tendo essa visão do Antigo Testamento, né, que Paulo faz referência, né, que primeiro já existia o dízimo antes da lei, antes de Moisés. Depois, de certa forma, Deus incorporou essa prática do dízimo para que os levitas e os sacerdotes fossem sustentados. Nós temos que lembrar que quando Moisés saiu com o povo do Egito, né, que era aproximadamente, né, uns 3 milhões de pessoas, né, se a gente tirar, e esses 3 milhões eram das diversas tribos de Israel, né, acredita-se que por volta de uns 25 mil ou mais pessoas dessas eram da tribo de Levi, que eram separados para que ministrassem no templo na época do tabernáculo, né? Depois de Salomão que houve o templo, né? Quem construiu o templo foi Salomão. Então, desde aquela época de Moisés, do tabernáculo, a tribo de Levi foi a tribo que foi separada para ministrar ali as ofertas e sacrifícios. E para que ela ficasse tempo integral à disposição de Deus, à disposição de apresentar esses sacrifícios e ofertas pelo povo, eles não poderiam trabalhar, ter outra atividade. Então as outras tribos iriam trabalhar e do recurso dela elas tirariam 10% para que fosse mantida essa obra, né? Até uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar também, está lá em Números, no capítulo 18, no versículo 21, que fala que até esses levitas, eles tiravam o dízimo. E é interessante o seguinte, se eles eram sustentados pelo dízimo, por que eles tirariam o dízimo? Né? Isso mostra que eles tiravam o quê? Por gratidão, porque eles sabiam que era Deus que estava suprindo a necessidade deles. No versículo 18 e 21, o título diz: os dízimos e os levitas. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que me prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Quer dizer, os levitas naquela época, eles não tinham uma terra, né? A herança deles era o Senhor, como diz aqui na palavra, né? Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, já fala, né? Porque os dízimos que apresentam ao Senhor em oferta. Em oferta, foi o que eu disse aqui anteriormente, né? Que o dízimo também é uma oferta. Porém é uma oferta já determinada no coração, já concebida ali o valor da oferta que a pessoa vai apresentar. Pode continuar. Então, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis.
Disse o Senhor a Moisés: também falará aos levitas e lhe dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Quer dizer, até os levitas eles tiravam também o dízimo. E isso daí, pastor Antônio, isso daí me traz uma questão interessante de falar, que às vezes tem gente que ensina o dízimo na igreja, tem um pregador que ensina o dízimo para as pessoas, fala da importância, fala da gratidão e tal. Alguns até falam do diabo, né? Que o diabo vai pegar, vai matar, vai roubar, vai e por aí vai. Mas ele mesmo não acredita no dízimo, porque ele não é dizimista. Então aí entra a hipocrisia, falar de uma coisa que não se acredita. E eu falo aqui hoje do dízimo, a gente está debatendo aqui, a gente está entendendo aqui, e na igreja também eu ensino sobre o dízimo ser gratidão, ser reconhecimento, mas começa por mim. Eu tenho a minha consciência para com Deus, que eu só posso ensinar aquilo que eu pratico, aquilo que eu creio, porque senão, se não funciona para mim, como é que vai funcionar para os outros? Deixa o povo participar, que nós vamos mudar de dízimos para ofertas agora, tá bom? E você pode mandar a participação, vai compartilhando aí, porque o debate hoje está muito bacana. Primeiro vamos falar dos comentários que as pessoas colocou aqui. O Luiz Carlos da Silva, ele diz acerca dessa dúvida, se é o tempo da graça e não da lei. A palavra nos diz que o Senhor Jesus não veio para anular a lei, e sim cumpri-la. Dizimar passa a ser também um mandamento por amor a Deus. Também temos um comentário aqui da Gisele Alves, que ela achou muito interessante esse tema sobre o dízimo, que tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a isso. A Graça Silva diz: todo cristão deve dar o dízimo, tudo que temos é dado por Deus, é uma gratidão, o que eu acho. Adriana Souza, verdade. Por isso Jesus disse: dá a César o que é de César. Comentário aqui: dízimo é gratidão e não mandamento. Se a pessoa não consegue ser grata ao Deus que tudo dá a ela, como então conseguirá cumprir o mandamento por obediência? A verdade é que podemos ensinar as pessoas a serem gratas sem a oprimirmos. Isso a faz ser abundante por completo. E temos uma pergunta aqui da Ana Tavares: o dízimo é 10% do bruto ou do valor a receber? Isso é relativo, né? A palavra dízimo significa 10%. Dízimo é a 10ª parte, né? Agora, sobre o que a pessoa vai dizimar? Sobre aquilo que é dela, sobre aquilo que é um direito dela, sobre aquilo que é uma conquista dela, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha por conta própria. Um exemplo, estamos falando aqui de alguém que tem um entendimento no coração que tudo que ela tem vem de Deus, e ela quer sim, tudo que ela receber, separar ali a 10ª parte por gratidão, por amor, e devolver na casa do Senhor, para que haja manutenção, é onde ela alimenta a alma dela, enfim. Vamos dar o exemplo aqui de uma pessoa que trabalha por conta própria. Ela trabalha vendendo equipamentos celulares. Então digamos que ela comprou esse equipamento por R$50, e ela vai vender por R$200. Comprou por 50, vai vender por 200. O que é dela ali naquela venda? Dela não é os 200, dela é 150, porque 50 é o valor do produto que ela tem que pagar para o fornecedor. O lucro dela é 150. Então ela vai dizimar, claro, se ela tem esse entendimento, se ela reconhece que foi Deus que abençoou, que abriu as portas para ela, que deu a ela aquelas vendas abençoadas, ela vai separar ali uma oferta de 10%, um dízimo, né? A 10ª parte, sobre aqueles 150. Então essa questão sobre bruto, o que ela vai receber, é muito relativo. Cada caso é um caso, aí precisa ser mais especificado para a gente poder tirar essas dúvidas aí, né? Verdade, Luiz. E deixa eu só abordar um tópico aqui, que é uma coisa que as pessoas perguntam também. As pessoas, às vezes, quando ela se mostra, né, contra essa prática do dízimo, às vezes ela fala assim: ah, mas na Bíblia fala que eles davam o dízimo do alimento.
né? Era dízimo, igual fala ali no versículo do fariseu, fala que é da hortelã, do endo, do cominho, e no Antigo Testamento fala que era da cevada, do trigo, mas a Bíblia fala que, por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo, a partir do 9, quando fala daquela parábola do fariseu e do publicano, né, o publicano estava ali se gabando do que ele fazia, né, fazendo uma oração de si para si mesmo, né? Aí diz assim, ó, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui ele já fala o seguinte, que ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava, né? Então já nos mostra que também era do dinheiro, vamos dizer assim, porque naquela época já existia. Tanto que fala naquela passagem sobre a oferta da viúva pobre, fala que eles iam lá levar sacos de dinheiro e Jesus ele falou que aquela viúva estava dando mais do que isso. Porque os tempos mudam, né? Na época lá que fala lá dos alimentos e por aí vai, não existia a moeda corrente, o dinheiro. Hoje existe, e pode ser que daqui no futuro próximo não vai existir mais. Hoje se fala muito em moeda digital, talvez no futuro próximo já não vai ser essa forma de ofertar na casa de Deus mais a obra de Deus, de dizimar, já não vai ser mais trazer um valor, porque os tempos mudam. O que nós estamos aqui hoje entendendo, que o importante, né, é a pessoa ter esse reconhecimento de ajudar a obra de Deus, não é isso? E vamos partir para frente aqui, senão já estamos praticamente na hora de terminar o debate. Ou então a gente podia deixar para terminar esse debate na segunda-feira que vem, é melhor, não é? Porque a gente tem que falar ainda das ofertas, dos votos, dos sacrifícios. É até bom que as pessoas que estão participando conosco, elas podem aprender com mais tranquilidade. A gente vai ter mais tempo para debater, né? Porque já são mais 3 temas e a gente fazer corrido não vai dar para a gente aprofundar aqui. Às vezes a pessoa ela não consegue absorver tudo. Não vai dar para tirar as dúvidas das pessoas, não vai dar para, né? Então, mas pode falar as participações então, enquanto isso, para a gente poder finalizar. A gente está entrando num acordo aqui que vamos terminar, vamos continuar esse tema na próxima segunda-feira, no Cajado na Muleira. Mas vamos ouvir aqui, ó, as perguntas que ainda temos aqui sobre o dízimo. Sugestões, sei lá, argumentos. Luiz Carlos da Silva, ele falou. Ele gostou do tema, hein? Que em Hebreus 7:8 também fala-se do dízimo. Vocês podem dar, porque ele não deixou aqui. Ele quer que abra aqui, Hebreus 7:8? Vamos abrir aqui onde é que ele está falando aqui, ó. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Encontrou aí já? Já tinha até aberto. Já estava aberto, ele pode ler aí. Fala assim, né? O título diz, né? O sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico. Esse texto que ele fala, uma das situações que fala aqui é que Jesus, ele é ordenado segundo o sacerdócio de Melquisedeque, né? Que fala lá em Gênesis que Abraão devolveu o dízimo ao Melquisedeque. Versículo 8. Vamos 7, né? Não, melhor subir aqui. Vamos ler a parte do 4, que aí dá para ter todo entendido. Texto completo. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Engraçado, a palavra ele pagou, né? Ainda não tinha observado. Por mais que eu tenha lido a Bíblia inteira, eu nunca tinha me atentado aqui a esse verbo pagar aqui, ó. Pode continuar. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui falando de Melquisedeque, né, que segundo a história bíblica, né, ele não tem uma genealogia, né? Versículo 7. Evidentemente,
É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Realmente fala que testifica, né? Testifica que antigamente acontecia, hoje em dia acontece, antes desse texto acontecia, no tempo desse texto acontece, e não tem aqui uma negatividade aqui também não. E a ideia desse texto, se a gente pegar falando do dízimo, seria o seguinte, né? Assim como Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus, e ele recebeu o dízimo de Abraão, né, que era o detentor da promessa. Se Jesus, ele é desse sacerdócio de Melquisedeque, de certa forma, nós poderíamos dar o dízimo também ao Senhor Jesus. Para a igreja de Cristo continuar caminhando. Isso, seria essa analogia. Não uma obrigatoriedade, vou voltar lá atrás, não uma imposição de medo, não um terrorismo, mas uma voluntariedade, um verdadeiro reconhecimento de que tudo que temos é Deus quem dá, uma gratidão, porque quando o cristão não demonstra gratidão, não reconhece que o que ele tem vem de Deus, a gente já começa a ficar naquela seguinte dúvida: será que ele é um cristão de verdade? Porque se ele não tem esse reconhecimento, será que ele tem reconhecimento pelas outras coisas? Pelas demais situações? Esse foi um dos principais problemas do povo de Israel, né? Se a gente analisar o Antigo Testamento, nós vamos ver dali que Deus fez milagres extraordinários, livrou eles da escravidão, e assim, quando eles estavam numa situação boa, eles se desviavam, né? O livro de Juízes é todo assim, né? Deus, ele levanta um juiz para libertar Israel, Israel é liberto, aí se envolve de novo com Baal, com Dagon, com todos esses ídolos. Aí quando eles estão na pior, eles invocam a Deus, Deus vai, levanta o juiz, liberta eles, e sempre o livro de Juízes mostra isso. Tem mais participação para a gente poder finalizar? Temos agora só perguntas sobre o voto. Sobre o voto? Mas vamos deixar o voto para a semana que vem. A pessoa é quem? Só a pessoa? É a Tânia das Graças e também a Valdíria Lima. Dona Tânia das Graças e Dona Valdíria Lima, não fique brava, não me batam no pastor, que ele aguenta mais couro, ele aguenta mais uma pizza. Vamos deixar para a segunda-feira que vem, porque antes do voto ainda tinha as ofertas, pela sequência lá do nosso tema, seria dízimos, ofertas, votos, sacrifícios antes, né? Sacrifícios antes, depois votos, né? Então o voto seria o último no caso aqui. Então não fiquem bravas não, nós vamos deixar para segunda-feira que vem. Eu até peço a você que está acompanhando pela Rádio Cristaminas, que anuncie aí para os seus amigos, fala do aplicativo da rádio, né? É 24 horas a programação, inclusive todo dia à meia-noite nós estamos orando ao vivo pela Rádio Cristaminas. Anuncia que segunda-feira que vem a gente vai continuar esse debate no Cajado na Muleira. Fala do programa Cajado na Muleira aí para os seus amigos, independentemente do credo religioso deles. Você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe, já vai opinando, já vai fazendo suas perguntas, porque é bom que a gente já comece o programa de segunda-feira que vem com bastante dúvidas, bastante perguntas, questionamentos que vão enriquecer o nosso conhecimento. E tudo isso que foi falado aqui agora vai estar aí registrado no Facebook, também na Rádio Cristaminas. Nós vamos repetir na quinta-feira, né? 7 da noite, quinta-feira, 19 horas, vai repetir tudo que foi falado. Se você não conseguiu anotar as referências bíblicas, você pode estar ouvindo novamente, anotando, estudando, até mesmo para você saber se aquilo que nós estamos falando tem fundamento ou não, né? Então, fechou por hoje aí as Vou fechar com um comentário aqui da Ana Tavares.
A Bíblia deixa claro que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Quando Ele nos criou, Ele nos deu o domínio para administrarmos o que lhe pertence. Portanto, precisamos ajudar a casa de Deus, ofertando e dizimando. Glória a Deus. Esse é um princípio. A Valdira Lima falou aqui que tranquilo. Tranquilo? Ela sabe de todas as coisas. É, tranquilo que vai bater só nele, né? Então tá bom, nós vamos ficando por aqui. Segunda-feira que vem nós vamos dar continuidade. Compartilhe o tema. Marca os seus amigos. Eu não sei fazer isso não, pai. Mas tem como marcar o nome das pessoas, não tem? Na opção aqui do ao vivo, a pessoa que está ao vivo, aparece para ela aqui. Aparece um padrinho. Ela pode convidar pessoas para assistir. Então, mas depois que a gente encerrar o programa, não tem como a pessoa colocar o nome de um amigo assim? Tem no comentário, né? Ela pode escrever no comentário. Aí o amigo dela fica sabendo daquele negócio e vai lá assistir, não é isso? Então marca os seus amigos aí para assistirem esse vídeo. Aqueles que ficam criticando, falando mal, xingando e por aí vai, aqueles também que têm dúvida, aqueles que concordam, porque é um enriquecimento aqui de conteúdo, né? E vai dar tudo certo. Agora esse negócio. YouTube também, né? Tem YouTube, né? No YouTube também. Nós temos o nosso canal agora, né? Que é a Comunidade Cristã Minas. Ali você vê todos os vídeos, né? Do Cajado na Moleira, tem vídeos do Bispo Paulo respondendo algumas perguntas também no programa Bispo Paulo Responde, tem nossas idas no monte, né, orando pelos centuriões. Então você pode procurar no YouTube Comunidade Cristã Minas. Aí você se inscreve lá, já deixa o like, já aperta o sininho lá para receber as nossas notificações para quando tiver um vídeo novo. Então hoje o dízimo foi polêmico, mas esse negócio de voto e sacrifício, o bicho vai ser pego. Ele falou que esperamos. Está esperando. A dona Tânia falou que vai estar esperando. Expectativa então, hein? Deus abençoe a todos. Senhor, obrigado por esse debate de hoje. Obrigado pela instrução que o Senhor nos deu e capacidade de podermos aqui falar sobre essa questão tão polêmica dos dias atuais. Que esse dogma, meu Deus, seja quebrado, esse dogma do medo, esse dogma, Senhor, da opressão, esse dogma diabólico, Pai, que muitos servos do Senhor têm se utilizado para angariar recursos. Que seja ensinado para as pessoas o amor, a gratidão, a devoção, e que elas possam ser, meu Pai, ofertantes, dizimistas de todo o coração e de toda a alma. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e nós oramos para que todos que participaram conosco e ainda vão assistir esse vídeo, ouvir essa mensagem pela Rádio Cristã Minas, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Segunda-feira que vem às 19 horas, 7 horas da noite, voltamos com a programação Cajado na Moleira, falando aqui, ofertas, voto e sacrifícios. É lícito? Não é lícito? O que a Bíblia diz? Já vai deixando seu comentário, sua participação. Pastor Antônio, obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, telespectadores aí no Facebook, vocês nossos ouvintes da Rádio Cristã Minas. Tenham um dia de vitórias e de bênçãos, que essa semana seja uma semana de vitórias, e ouça a oração da meia-noite hoje no aplicativo da Rádio Cristã Minas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchau.